Muitos pais postam nas redes sociais vídeos engraçadinhos dos filhos comendo picolé, sorvetes, doces. Poucos se dão conta que estão cometendo erros nos cuidados com a alimentação, principalmente se trata de bebê, um bebê menor do que 1 ano de idade. Quais serão os alimentos que devem ser evitados nessa faixa etária e por quê? Esse é o assunto do Manhã de hoje. Recentemente eu postei um vídeo na internet do meu filho comendo um picolé. Picolé contém açúcar e é um dos alimentos que a gente não deve oferecer para crianças com até 1 ano de idade, ou enfim, às vezes até um pouco mais disso. É isso, Cris? Exatamente, Maísa. Então, o açúcar ele deve ser postergado preferencialmente para depois dos 2 anos de idade. Por quê? Porque nós chamamos o açúcar de uma caloria vazia. E o bebê, ele precisa de nutriente. Cada vez mais a gente está falando em nutrição ao invés de alimentação. Então, se a criança precocemente recebe o açúcar, ela vai sempre preferir o açúcar em relação a outros alimentos e os familiares vão ter dificuldade de introduzir, por exemplo, frutas, que algumas têm até um pouquinho mais de acidez, né? Então, a gente deve postergar ao máximo, inclusive nessas pequenas armadilhas do picolé de fruta. Que tem na sopa do neném. Que tem na sopa do neném. Existe uma alternativa aí pro picolé? Tem como fazer um picolé que seja mais saudável? Olha, tu podes fazer alguma coisa caseira, né? Tu podes fazer, por exemplo, um suco de fruta batido, né? E aí esse suco de fruta até um pouquinho mais, digamos assim, concentrado, né? Com mais polpa de fruta, congelá-lo, né? E usar este picolé natural, vamos dizer assim. E existem outros alimentos que também devem ser evitados, né? Como as frutas oleaginosas. Sim, amendoim, nozes, se vê que tem um grande potencial de alergia, tá? Além de um outro problema que é a questão dos engasgos. Então, assim, também deixar para oferecer para depois de 1 ano, e a gente até, se existe uma história familiar de alergia, até também pede que postergue um pouco mais. Que tem na sopa do neném. Que tem na sopa do neném. Qual é o problema da carne de porco? Entra a mesma questão do potencial alergênico, né? E uma grande quantidade de gordura, tá? Que a criança também não tem condições de digerir e trabalhar bem esse alimento. Que tem na sopa do neném. Que tem na sopa do neném. Verão, né? Época de praia, ainda tem o carnaval aí pela frente, as pessoas ainda vão pra praia, enfim, as famílias acabam comendo muitos frutos do mar, crustáceos. Como é que é isso também? Tem que cuidar. Também. E eu vou ampliar para a questão do peixe, né? Os crustáceos são muito alergênicos, mas também o peixe, na verdade, tem que ser muito aos poucos a introdução. Tá? Até existia também uma restrição dos peixes antes de 1 ano de vida, isso mudou, tá? Pode se oferecer antes de 1 ano, mas também muito aos poucos. Que tem na sopa do neném. Que tem na sopa do neném. A gente ouve muito falar também da questão do leite de vaca, né? Que também tem problema aí. Leite de vaca eu brinco que é para terneiro, né? O filhote da vaca é o terneiro. O nosso filhote a gente tem que alimentar preferencialmente com o leite materno, né? Além de toda a questão do afeto, do carinho do leite materno, existe toda a transferência também de fatores imunológicos, né? Uma proteção contra infecções que o leite materno dá. A proteína do leite de vaca, ela tem um potencial de gerar alergia, né? E com isso pode se desenvolver a alergia ao leite de vaca, mas também
essa proteína, que ela é mais, digamos, forte do que a nossa proteína, ela pode causar microsangramentos intestinais, tá? Assim como até a lactose. E a criança desenvolveu um grau de anemia que ela não necessita. Na verdade, Maísa, quanto mais natural, quanto mais in natura for a alimentação do bebê antes de 1 ano de idade, mais adequada ela será, mais promoção à saúde ela dará para os nossos bebês, né? Claro que a mãe que cometeu um pequeno deslize, né? Tu cometeste, eu também cometi, a gente se perdoa e a gente daqui pra frente tenta acertar. Que tem na sopa do neném, que tem na sopa do neném. Mais algum alimento, alguma coisa que tu lembres assim que realmente a gente deve evitar, que tipo não vai fazer diferença alguma na vida da criança? Olha, a gente tem que fugir dos industrializados, tá? Dos embutidos, dos enlatados, pelo processo industrial e bastante químico da sua fabricação. Cansei de ver crianças comendo salsicha, os pais achando lindo. Fujam, né? Uma exposição desnecessária a químicos, a nitrato, a um sal em excesso. Todo enlatado, a lata por si só também libera substâncias tóxicas, tá? Não precisaria te falar porque para nós parece óbvio, mas refrigerante não, né? Já flagramos cenas de refrigerante na mamadeira? Não, mãe, socorro! Se a criança pudesse dizer, mãe, socorro, ela diria, né? O suquinho, fazer o suquinho fresco, in natura. O industrializado também tem o risco também de conservantes, né? Tudo sempre mais in natura é melhor para os nossos bebês.